Bora ver as desculpas do Dorival, achando que a torcida do Corinthians não tem que estar envergonhada com esse elenco, que eles jogaram muita bola, que eles jogaram com raça. O Dorival tá em outro mundo, não dá pra entender. O jornalista tentou colocar ele contra a parede, fez essa pergunta, se liga só no que ele respondeu, deixa seu like, já deixa sua indignação nos comentários, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Do outro lado, vamos ouvir o técnico derrotado no Mineirão, Dorival Júnior. Será que tá cara de preocupado? Vamos assistir junto. Boa noite. Não estaria em campo. Ele foi vetado pelo departamento médico. Infelizmente aconteceu e nós temos que entender, até pelos exames, tudo foi constatado. Uma análise da partida, o Cruzeiro mereceu o resultado do primeiro ao último minuto. Fez uma partida segura, equilibrada, dentro das suas condições, criou, e numa noite em que, mais uma vez, nós não encontramos os nossos caminhos. Não tivemos posse de bola, não tivemos a bola em poucos momentos da partida, e passamos por sérias dificuldades ao longo de todo o período. Dorival, aqui, boa noite. Dorival, duas questões rápidas. Eu queria te ouvir primeiro sobre o que dá para tirar dessa partida pensando na semifinal da Copa do Brasil contra o mesmo adversário, e sobre cartões. Martins sofreu a segunda expulsão em 18 dias. Chama a atenção da gente isso, assim como o fato do Corinthians ser o clube com mais cartões no Brasileirão. Por que disso? Você tem algum diagnóstico? E queria que você falasse especificamente do Martins por causa de duas expulsões tão próximas. Bom, chama a atenção de todos nós. Uma jogada isolada, muito difícil de você imaginar o que possa acontecer com um atleta num momento como esse, até porque foi uma jogada simples, não teve uma disputa, ao contrário, ele chegou logo na sequência da jogada. Então é muito difícil fazer uma avaliação de fora da maneira como nós estávamos ali observando. Desculpa, a primeira. O que dá para tirar desse jogo pensando na semifinal contra o Cruzeiro? É uma outra situação, um outro momento, e todos nós vamos ter que avaliar muito tudo aquilo que tem acontecido aqui hoje. Dorival, aqui, Bismarck Rodrigues, Rádio Coringão. Minha pergunta é sobre o camisa 8 do Corinthians, o Rodrigo Garro, né? Não faz uma boa temporada, muito também pelas questões físicas que atrapalharam ele, mas o melhor Corinthians nos últimos tempos tinha o Breno Bidon, não tinha o Rodrigo Garro. Você avalia alguma possibilidade de, no jogo contra o Cruzeiro, daqui a alguns dias, ele não ser o titular do time? Eu confio na recuperação de todos os atletas, quero tê-los em melhores condições, só vão atingir as suas melhores condições naturalmente atuando. Um jogador desse nível a gente não pode descartar. Tudo vai depender daquilo que veremos aí nos próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, e em sequência fazemos as melhores opções para os jogos decisivos da Copa do Brasil. Mas é um jogador muito importante e eu espero uma recuperação rápida dele. Foram várias lesões em sequência, nós temos que entender tudo isso, mas também sabemos que estamos aí próximos a jogos fundamentais e importantes, tanto os finais do Campeonato Brasileiro quanto os 2 semifinais da Copa do Brasil, e nós precisaremos ter os melhores jogadores em campo. Dorival, aqui, Matheus Quintino, Portal Meu Timão. Queria que você explicasse algumas escolhas suas hoje, principalmente pelo início da partida. No primeiro turno, lá na Neoquímica Arena, você falou depois do jogo na coletiva que você optou pelo Charles, não o Carrijo, porque você precisava de mais força no meio de campo, porque você entendia que tinha muita qualidade no meio de campo do Cruzeiro. Hoje você entrou ali só com o Ranieri mesmo, como esse jogador de marcação no meio de campo. Eu queria que você explicasse essa escolha, e também no segundo tempo as suas alterações. Por que você colocou ali, me corrija se eu estiver errado, o Carrijo, sendo como esse primeiro homem ali para sair com a bola, e também porque o Hugo ficou em campo e você tirou o Angileri? Obrigado. Bom, em cada momento que você tire alguém, sempre um outro é questionado. Outro dia, uma substituição, o retorno do André Ramalho e a não presença do Tchoca. Hoje, a presença de um e a ausência de outro. É questão de momento. Você tem que fazer uma opção. Qual foi ali a condição? Nós não tínhamos bola, precisávamos de um jogador com posse de bola. Quem é esse jogador?
Justamente ele, Carrillo. É um jogador que tem condições de nos dar isso aí, como nos deu, como nos entregou isso. Fortaleci também o setor com a presença do André, mais um jogador de meio. A opção é a opção que vinha dando certo. Os 3 zagueiros e a liberdade dos nossos laterais. Foi isso. Hoje não aconteceu. Essa liberdade não foi aproveitada. Em razão disso, nós não tivemos posse de bola. Não tendo posse de bola, não criamos. E o pior, nos momentos em que saíamos para uma transição, errávamos um passe por dentro e o Cruzeiro é muito vertical e chegava com muita facilidade dentro do nosso gol. Então nós tivemos que alterar em razão disso que vinha acontecendo. A nossa única saída no primeiro tempo era com o Hugo. O Hugo se apresentava muito bem, até a intermediária adversária. Depois disso, nós tínhamos dificuldade de infiltrações. Então eu tentei aproveitar aquilo que de melhor ele vinha fazendo na primeira etapa, mantendo o jogador para a segunda. Boa noite, Dorival. Alexandre Gimenez aqui, Portal Meu Timão. Sobre os resultados do Corinthians fora de casa, Dorival, é uma coleção de resultados desastrosos, atuações apáticas que fazem com que o torcedor acabe perdendo a confiança no time, né? Eu queria saber, na sua visão aí, qual a sua principal dificuldade, Dorival, para evitar com que isso se repita, né? O Corinthians parece que tem essa regularidade negativa, né? Infelizmente, que é jogar mal fora de casa em vários jogos ao longo dessa temporada. Por que você está com tanta dificuldade para evitar com que a torcida, de repente, saia envergonhada do estádio, como acabou saindo hoje aqui do Mineirão? Obrigado. Olha, eu acho que envergonhada não, porque não faltou luta, não faltou entrega. Nós estamos encontrando dificuldades. E tivemos dificuldades fora de casa com equipes menores, assim como também com equipes maiores. Em muitos momentos fizemos partidas muito boas, muito bem equilibradas, sendo que o resultado não tem acontecido. Então, uma situação puxou a outra. E realmente nós fomos muito irregulares ao longo do campeonato. Impressionante como nós deixamos de escapar pontos importantes em muitos momentos, atuando bem ou não. Fizemos boas atuações também, mas não fomos felizes nos resultados. O que tem nos tirado naturalmente a tranquilidade em razão de uma oscilação muito grande de uma partida para outra. É impressionante, mas acontece. Mudam-se nomes, mudam-se características, mudam-se sistemas, mudam-se posições, enfim. Uma série de fatores, nós fomos buscando o melhor. Dorival, aqui Rodrigo da ESPN. Queria falar sobre cenários. Hoje, uma partida que, como você mesmo disse, o Cruzeiro dominou do primeiro ao último minuto. O Corinthians sai sem nenhuma finalização certa, né? Os lances que foi uma finalização certa acabou sendo impedimento, então na estatística não entra. Como falar para o torcedor que o cenário vai ser totalmente diferente para daqui a 20 dias na Copa do Brasil, um mesmo jogo, mesmo adversário? Eu tenho certeza que o torcedor confia na sua equipe. E o cenário será outro com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das 2 partidas. Dorival, aqui, Vinícius Lúcio. Tá aí, pedindo para cobrar depois. A resposta ao nosso repórter Rodrigo Jufo. Interessante a entrevista, claro, nada animado, né? Admitindo que a partida não foi boa do Corinthians e admitindo que ficam lições desse jogo para a Copa do Brasil. Vamos analisar o que aconteceu para tentar resolver. E tem que ser por aí mesmo, né? Então, e o Dorival até lembra o jogo do primeiro turno, em que incorpora mais o meio-campo, vai com o Charles. O esquema de 3 zagueiros é válido, mas para ser usado eventualmente. Não dá para se apegar a uma formação só porque deu certo num cenário ou numa sequência de jogos. É preciso avaliar o que o adversário tem de potencial do outro lado. E com 3 zagueiros, você perde um homem no meio-campo. E sem esse cara no meio campo, o Cruzeiro teve muita facilidade para jogar por ali. E mesmo quando o Dorival mexe no segundo tempo, coloca o André, um jogador de mais vitalidade física, tenta de todas as formas, com o Carrillo para ter mais posse de bola, nem assim o Corinthians se encontra. Então, para mim, houve uma avaliação ali muito apegada ao que o Corinthians fez nos últimos jogos e não ao adversário, ainda mais por atuar fora de casa. E também no segundo tempo, uma dificuldade de conseguir
aumentar a intensidade do time e aumentar o repertório. Então, o Dorival fala, né? Me cobrem depois, porque o jogo não vai ser dessa forma e não pode ser. Corinthians é inadmissível ter a mesma postura, ter a mesma escalação, cometer as mesmas falhas que cometeu. E muito do holofote do Corinthians, às vezes, cai em cima do Memphis, né? Ou quando o Memphis joga muito bem, ou quando ele está ausente, ou quando não joga. E dessa vez o Dorival foi perguntado por que o Memphis não jogou. Mas é preciso dividir responsabilidades também. O Martínez, mais uma expulsão. Vamos falar dela já. Pois é, e já são vários casos de indisciplina do Martínez. O Dorival, mais uma vez, com dificuldade em observar o que o adversário tem do outro lado e em fazer o Corinthians jogar fora de casa. Então, o Garro, abaixo hoje, e o Yuri Alberto também, quando participou, não conseguiu ser efetivo. Então, o Corinthians tem outros personagens, além do Memphis, que devem ser cobrados e, naturalmente, a cobrança interna tende a existir para que possa virar essa página do jogo e chegar melhor na Copa do Brasil. O próprio Rodrigo Garro, esperada a volta dele, não jogou bem, né? Contra o Cruzeiro, não foi bem. Sim. Longe daquilo que o torcedor corintiano espera. Mas já que você chamou, Breiler, vamos dar uma olhada na expulsão. Ozinho, você já falou, né? O Martínez... caindo na provocação e uma expulsão merecida, né? O que você achou, Zinho? Muito. Não, merecida. Eu particularmente não gosto do comportamento do Martínez. Porque o que o Matheus Pereira fez ali é até diferente. Eu até disse, ele caiu no próprio veneno, né? Porque eu lembro muito nos jogos contra o Palmeiras, nos jogos contra o Flamengo, jogos assim grandes como foi hoje contra o Cruzeiro, ele fica sempre irritando o adversário, provocando, tentando desequilibrar, no emocional, desestabilizar o adversário para cometer algum tipo de disciplina e levar o cara à expulsão. E ele conseguiu em muitos jogos, tem aquele lance com o Aníbal, né, que foi crucial para o Corinthians até levar vantagem, ficar com um jogador a mais. Mas hoje é um lance muito desnecessário, porque o Matheus só coloca o corpo ali para pegar a bola e para tentar bater logo, que a falta era para o Cruzeiro. E ele se desequilibrou, dá um soco, né, agride, ainda dá um chute na bola e depois ainda fica para o juiz como se não fez nada. Mas vai me dar cartão vermelho? Assim, muito destemperado, ele repete esse tipo de atitude. Volto a dizer, eu sou um ex-atleta e como um ex-atleta não gosto desse tipo de comportamento, sabe? Eu acho que você lutar pelo seu clube, você brigar, dividir, chegar firme, você não deixar o adversário ganhar no grito ali com o juiz, tá próximo. Eu vivi muito isso, eu fiz isso a minha vida toda, né, como capitão de time, então nem se fala. Agora, isso de você usar de artifícios, de irritar, de até um antijogo, eu não gosto, eu não acho correto. Ele é bom jogador, acredito que um meio-campo do Corinthians, quando joga no 4-4-2 em forma de losango, que joga ele, joga o Ranieri, o Carrídio, esses três dando um suporte de um trio de meio campo com o Garro na ponta do losango, é o melhor Corinthians. Eu gosto dele como jogador, eu só não gosto do comportamento dele. E essa repetição, esse jeito dele, prejudica ele e o Corinthians. Porque se ele se preocupar em jogar bola, ele é muito bom jogador. Volto a dizer, esse meio campo com o Ranieri de primeiro volante, ele de um lado, o Carrídio do outro, e na ponta do losango ali, o Garro com o Memphis e o Yuri na frente, encara o Cruzeiro. Todo mundo bem fisicamente. Se tiver todo mundo bem. Todo mundo inteirinho. Esse, pra mim, é o melhor Corinthians. Tem que estar todo mundo bem, né? Agora, eu recebi Lázaro Elias, meu pai. Você pode chamar de Google também. Cravo, porque a gente falava, e até o Dorival fala, né? Não, admite ali que o Corinthians acaba perdendo muito ponto fora de casa, né? E joga bem. Em casa ganhou do Mirassol, ganhou do Grêmio, agora ganhou do São Paulo. Fez 3-0 no Mirassol, né? É outro time. Então a gente falava, uma no cravo, outra na ferradura. É o seguinte, o cravo é o que vai na ferradura pro cavalo. Então quando o cara acerta
O cravo, ele tá pregando a ferradura no casco do cavalo. Quando ele acerta a ferradura é que ele errou. E aí o cravo sai pra fora. O cravo é o prego. Então, vai e volta, vai e volta. É o Corinthians no Brasileiro. Corinthians no Brasileiro. E é o Corinthians dentro e fora de casa. Porque é muito disso. A cobrança não é nem tanto por resultado. Porque o Corinthians tem uma... Se a gente fizer a classificação só de visitante, o Corinthians está ali no meio de tabela. Mas do ponto de vista de atuações, consegue fazer bons jogos com intensidade, com regularidade na arena e destoa completamente fora. Aquele jogo contra o Juventude, em que o Corinthians é ali atropelado também com uma passividade, jogadores numa preguiça, parecendo que nem queriam estar ali, é muito da atitude que o torcedor corintiano está cansado de ver. E por ser um jogo de mata-mata, de Copa do Brasil, e por ter o primeiro confronto no Mineirão, eu vejo que o Dorival está ali também com uma preocupação que é totalmente plausível. O time precisa mudar, precisa entender o adversário, e aí vai a parte do Dorival também. De jogador, é muito da atitude, é de não tomar... de ter postura como a do Martínez, expulsão boba, ainda mais num jogo de mata-mata. Mas, por outro lado, do treinador, é preciso ter uma leitura ou mais rápida, então ele mexe até no intervalo, mas o Corinthians já vinha sendo engolido há muito tempo pelo Cruzeiro, e o Dorival até reconhece, do primeiro ao último minuto, superioridade total do Cruzeiro. E também de ter um estudo maior do que o Cruzeiro. O grande potencial do Cruzeiro é gerar jogo a partir desses duelos no meio-campo e encontrar o Matheus Pereira com espaço para municiar os atacantes em velocidade. Então, para neutralizar isso, não é necessariamente com 3 zagueiros, não é colocando uma linha de 5 lá atrás. Ele usa um lateral mais defensivo, já que o Bidu não estava à disposição. Mas com o Bidu, com o Memphis, com esses jogadores à disposição, ele vai ter de pensar no meio-campo mais preenchido e também mais combativo. Talvez o Bidon não seja esse cara ideal para começar e para ganhar esses confrontos físicos contra o meio-campo do Cruzeiro. Mas isso, Fel, finalizando aí com a cara de bunda do Dorival, pelo amor de Deus, mano. Ele acha que a torcida não saiu envergonhada, que a torcida viu um time, como que ele disse, com disposição em campo, com raça. Eu não vi nada disso. Não sei se eu vi o mesmo jogo do Dorival. Só jogadores perdidos em campo, jogadores trotando em campo. Seu Carrilho é um deles, perde a bola e volta andando. Martínez, outro jogador. Cara, já não basta ser ruim, né? Tem que ser burro, né? Não basta ser ruim, tem que ser burro. Segunda expulsão em 18 dias. Eu já tô vendo, cara, jornalista que cobre o Corinthians e tal, pedindo afastamento do José Martínez do elenco e treinar separado ali junto com o Hector Hernandes. Que não dá, mano, um cara desse. O que ele tem na cabeça, mano? Um cérebro de. O cara tem uma ervilha na cabeça. Pelo amor de Deus, mano, é muito burro. Tá certo que ele tem raça e tal, mas qualidade técnica muito fraco. E o Dorival, pelo amor de Deus, hein? Cara, na hora que ele tirou o Angileri e deixou o Hugo na lateral esquerda, meu amigo ali, eu já vi que ele é tão burro. Essa mesma formação que ele usou com o Hugo e o Angileri, ele usou no vexame contra o Santos lá que a gente tomou 3-1. E ele vai e repete a mesma formação com o mesmo jogador. Esse Hugo lateral, ele não acerta um passe. A maioria dos passes dele é pra trás. E ainda errou no passe no terceiro gol, que ele toca pra trás e os caras saem no contra-ataque. Não ataca bem. Não sabe driblar. Não sabe finalizar. É um jogador muito ruim, cara. Mano, esses caras não jogam nem na Série D. Nem na Série D. Ele já tá quase 2 anos no Corinthians, essa tranqueira aí, esse Hugo lateral esquerdo. Pelo amor de Deus. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.